Salve, salve pessoal, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou aqui ao mesmo tempo nessa nova temporada. Hoje inaugura-se uma nova temporada do grupo de estudos. Por quê? Eu estou aqui ao vivo no PIF. O que é PIF, Gabriel? Eu acabei de inventar Periscope, Instagram e Facebook. Então eu vou ter que olhar para vocês três durante a minha fala. Periscope, Instagram e Facebook. Isso eu fiz para atender a pedidos de todos vocês. Então eu imaginei que se estivéssemos em 3 lives ao mesmo tempo, nós poderíamos fazer um estudo muito mais eficaz e poder alcançar o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque o nosso estudo de quinta-feira é um estudo aprofundado, é um estudo extenso, com temas relevantes e é gratuito. Tudo que é gratuito para vocês me agrada demais, tá bem? Eu sempre faço questão de mandar vídeos para vocês que me seguem no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, para mim, conteúdo gratuito é o que há de melhor que a gente pode fazer e aproveitar as redes sociais para isso, tá bem? Então, estou aqui no Periscope, Instagram e Facebook. O tema de hoje é um tema também que há algum tempo já vinha sendo pedido por muitos alunos. Gabriel, fala de tentativa, não é? Eu quero saber de vocês nos 3 canais se vocês estão me ouvindo bem. E aí, estão me ouvindo bem? Ok? Periscope ouvindo bem? Instagram ouvindo bem? Facebook ouvindo bem? Ok? Então vamos lá. Tentativa. Em primeiro lugar, o que é tentativa? O Código Penal, no artigo 14, inciso 2, conceitua. Mas eu não quero tratar com vocês desse conceito ex lege. Eu quero fazer vocês raciocinarem a partir do que eu vou falar agora. A tentativa, ela foi melhor conceituada por Luiz Regis Prado. Segundo Luiz Regis Prado, a tentativa é a realização incompleta do crime. Eu vou repetir para quem está anotando. A tentativa significa a realização incompleta do crime. E isso é importante por quê? Isso é importante porque Belling dizia que a tentativa não é punida como tipo autônomo. O crime tentado, como regra geral, não é punido como crime autônomo. Não existe a tentativa como crime autônomo. Na realidade, dizia Belling, a tentativa é punida como um tipo subordinado. Além de Belling fazer essa observação, que para mim é muito pertinente, não existe um crime de tentativa. É claro que existem os crimes de atentado. Mas, como regra geral, não existe o crime de tentativa. O que existe é o crime consumado. O agente quer praticar um delito, ele quer consumar a infração penal. E é por isso que Maier dizia que na tentativa o dolo do agente fracassa. Como assim, Gabriel? Na tentativa, o dolo do agente fracassa. O agente, quando cogita a prática de um crime, ele não cogita praticar um crime tentado. Eu não cogito tentar te matar. Eu não cogito tentar te lesionar. Eu não cogito tentar furtar. Eu cogito um homicídio, eu cogito um roubo, eu cogito um furto, preparo, executo e vou em direção à consumação. E eu não atinjo a consumação, vocês sabem disso, por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, Maier dizia, coberto de razão, com essa observação cirúrgica, que na tentativa o dolo fracassa. O agente não quer tentar matar alguém, ele quer matar alguém. E aí, fazendo uma ponte aqui para o que Maier dizia, na tentativa o dolo tanto fracassa que o que impede o agente de realizar o seu dolo completamente são circunstâncias alheias à vontade dele. E se você comparar isso com a desistência voluntária, isso vai ficar mais claro ainda. Vejam que de uma frase, de uma observação de Maier, a gente pode fazer vários raciocínios. E estudo é isso, você pega uma premissa e a partir dela raciocina e tira várias conclusões. Tanto é verdade que, quer ver? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, vamos dizer, o dolo do agente não fracassa.
porque ele inicialmente ele cogita a consumação de um crime, e ele, não esgotando os atos executórios ou esgotando-os, ele impede a consumação. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente inicia a execução igualzinho na tentativa. Contudo, ele não atinge a consumação por circunstâncias inerentes à sua vontade. Ele não quer consumar porque ele desistiu voluntariamente ou ele arrependeu-se de forma eficaz. Então não fracassou a intenção dele. Ele disse: eu vou desistir de prosseguir na execução. Eu já esgotei a execução. Agora eu quero atuar em sentido contrário para evitar a consumação. Então não fracassa a sua intenção. Na tentativa fracassa. Ele quer porque quer consumar, mas ele não atinge a consumação por motivos alheios à sua vontade. Ok? Muito bem, vamos avançar. Feito o raciocínio, então fizemos a comparação com outro instituto, vamos prosperar. O que é fundamental para que se fale em tentativa? Qual é a sua natureza jurídica? A tentativa, anotem que isso vem em prova, ela tem, amigos, uma dupla natureza jurídica. Dupla, Gabriel, dupla. Em primeiro lugar, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Mas a pergunta que sempre me fazem é a seguinte: Gabriel, pera lá. É uma causa geral ou uma causa especial? Bom, amigos, para quem tem essa dúvida até hoje, isso é uma questão de localização. É só vocês verificarem onde está localizada a causa de aumento ou diminuição. Se na parte geral, causa geral de aumento ou diminuição de pena. Se na parte especial, causa especial de diminuição de pena. Como a tentativa está no artigo 14, inciso 2, ela é uma causa geral e obrigatória de diminuição de pena, ok? Mas há uma segunda natureza jurídica. Qual, Gabriel? A segunda natureza jurídica está ligada ao tema adequação típica, tipicidade formal. Como assim, Gabriel? Vamos aprofundar, vamos evoluir. A adequação típica, ela dá-se de duas formas. Ela pode ser uma adequação típica por subordinação direta ou imediata, na qual, se eu for direto da conduta para o tipo penal, eu tenho adequação típica. Ou então, a adequação típica pode ser indireta ou imediata, ou como a doutrina alemã chama, dupla via, adequação típica por dupla via, não é? Então vejam só, a tentativa, ela tem natureza jurídica de quê? Também, além de ser uma causa geral de diminuição de pena, ela é uma norma de adequação típica por subordinação indireta ou imediata ou por dupla via. Gabriel, explica isso com o maior prazer. Em alguns casos, eu não posso ir diretamente da conduta para o tipo penal, porque se eu o fizer, a conduta será atípica. Pensem em Gabriel tentou matar Carlos. A minha conduta, em princípio, é atípica. Gabriel tentou matar Carlos. Você não vê o tipo penal dizer, 121, tentar matar alguém. Você vê ele dizendo, dispondo, matar alguém. Então, essa minha conduta de tentar matar Carlos, em princípio, é uma conduta formalmente atípica. Lanço o desafio para vocês, vocês do Periscope, vocês do Instagram e vocês do Facebook. Achem na lei penal brasileira o tipo penal tentar matar alguém. Não existe. Então, tentar matar não é a mesma coisa que matar. Portanto, tentar matar, em princípio, é uma conduta formalmente atípica. Eu não posso ir da conduta para o tipo penal direto porque não há adequação perfeita. Agora, se eu sair da conduta, passar pelo artigo 14.2, que é da tentativa, e dele for para o 121, aí eu tenho adequação típica. Eu vou repetir. Se eu sair, eu não posso dar conduta para o tipo direto. Posso? Não. Mas se eu sair da conduta,
passar pelo 14.2 e dele ir para o tipo penal do 121, Salve, salve, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou aqui ao mesmo tempo nessa nova temporada. Hoje inaugura-se uma nova temporada do grupo de estudos. Por quê? Eu estou aqui ao vivo no PIF. O que é PIF, Gabriel? Eu acabei de inventar Periscope, Instagram e Facebook. Então eu vou ter que olhar para vocês três durante a minha fala. Periscope, Instagram e Facebook. Isso eu fiz para atender a pedidos de todos vocês. Então eu imaginei que se estivéssemos em 3 lives ao mesmo tempo, nós poderíamos fazer um estudo muito mais eficaz e poder alcançar o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque o nosso estudo de quinta-feira é um estudo aprofundado, é um estudo extenso, com temas relevantes e é gratuito. Tudo que é gratuito para vocês me agrada demais, tá bem? Eu sempre faço questão de mandar vídeos para vocês que me seguem no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, para mim, conteúdo gratuito é o que há de melhor que a gente pode fazer e aproveitar as redes sociais para isso, tá bem? Então, estou aqui no Periscope, Instagram e Facebook. O tema de hoje é um tema também que há algum tempo já vinha sendo pedido por muitos alunos. Gabriel, fala de tentativa, não é? Eu quero saber de vocês nos 3 canais se vocês estão me ouvindo bem. E aí, estão me ouvindo bem? Ok? Periscope ouvindo bem? Instagram ouvindo bem? Facebook ouvindo bem? Ok? Então vamos lá. Tentativa. Em primeiro lugar, o que é tentativa? O Código Penal, no artigo 14, inciso 2, conceitua. Mas eu não quero tratar com vocês desse conceito ex lege. Eu quero fazer vocês raciocinarem a partir do que eu vou falar agora. A tentativa, ela foi melhor conceituada por Luiz Regis Prado. Segundo Luiz Regis Prado, a tentativa é a realização incompleta do crime. Eu vou repetir para quem está anotando. A tentativa significa a realização incompleta do crime. E isso é importante por quê? Isso é importante porque Belling dizia que a tentativa não é punida como tipo autônomo. O crime tentado, como regra geral, não é punido como crime autônomo. Não existe a tentativa como crime autônomo. Na realidade, dizia Belling, a tentativa é punida como um tipo subordinado. Além de Belling fazer essa observação, que para mim é muito pertinente, não existe um crime de tentativa. É claro que existem os crimes de atentado. Mas, como regra geral, não existe o crime de tentativa. O que existe é o crime consumado. O agente quer praticar um delito, ele quer consumar a infração penal. E é por isso que Maier dizia que na tentativa o dolo do agente fracassa. Como assim, Gabriel? Na tentativa, o dolo do agente fracassa. O agente, quando cogita a prática de um crime, ele não cogita praticar um crime tentado. Eu não cogito tentar te matar. Eu não cogito tentar te lesionar. Eu não cogito tentar furtar. Eu cogito um homicídio, eu cogito um roubo, eu cogito um furto, preparo, executo e vou em direção à consumação. E eu não atinjo a consumação, vocês sabem disso, por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, Maier dizia, coberto de razão, com essa observação cirúrgica, que na tentativa o dolo fracassa. O agente não quer tentar matar alguém, ele quer matar alguém. E aí, fazendo uma ponte aqui para o que Maier dizia, na tentativa o dolo tanto fracassa que o que impede o agente de realizar o seu dolo completamente são circunstâncias alheias à vontade dele. E se você comparar isso com a desistência voluntária, isso vai ficar mais claro ainda. Vejam que de uma frase, de uma observação de Maier, a gente pode fazer vários raciocínios.
E estudo é isso, você pega uma premissa e a partir dela raciocina e tira várias conclusões. Tanto é verdade que, quer ver? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, vamos dizer, o dolo do agente não fracassa. Porque ele inicialmente cogita a consumação de um crime e ele, não esgotando os atos executórios ou esgotando-os, ele impede a consumação. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente inicia a execução igualzinho na tentativa. Contudo, ele não atinge a consumação por circunstâncias inerentes à sua vontade. Ele não quer consumar porque ele desistiu voluntariamente ou ele arrependeu-se de forma eficaz. Então não fracassou a intenção dele. Ele disse, eu vou desistir de prosseguir na execução. Eu já esgotei a execução. Agora eu quero atuar em sentido contrário para evitar a consumação. Então não fracassa a sua intenção. Na tentativa fracassa. Ele quer porque quer consumar, mas ele não atinge a consumação por motivos alheios à sua vontade. Ok? Muito bem, vamos avançar. Feito o raciocínio, então fizemos a comparação com outro instituto, vamos prosperar. O que é fundamental para que se fale em tentativa? Qual é a sua natureza jurídica? A tentativa, anotem que isso vem em prova, ela tem, amigos, uma dupla natureza jurídica. Dupla, Gabriel, dupla. Em primeiro lugar, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Mas a pergunta que sempre me fazem é a seguinte, Gabriel, pera lá. É uma causa geral ou uma causa especial? Bom, amigos, para quem tem essa dúvida até hoje, isso é uma questão de localização. É só vocês verificarem onde está localizada a causa de aumento ou diminuição. Se na parte geral, causa geral de aumento ou diminuição de pena. Se na parte especial, causa especial de diminuição de pena. Como a tentativa está no artigo 14, inciso 2, ela é uma causa geral e obrigatória de diminuição de pena, ok? Mas há uma segunda natureza jurídica. Qual, Gabriel? A segunda natureza jurídica está ligada ao tema adequação típica, tipicidade formal. Como assim, Gabriel? Vamos aprofundar, vamos evoluir. A adequação típica, ela dá-se de duas formas. Ela pode ser uma adequação típica por subordinação direta ou imediata, na qual, se eu for direto da conduta para o tipo penal, eu tenho adequação típica. Ou então, a adequação típica pode ser indireta ou imediata. Ou, como a doutrina alemã chama, dupla via. Adequação típica por dupla via. Não é? Então, vejam só. A tentativa, ela tem natureza jurídica de quê? Também, além de ser uma causa geral de diminuição de pena, ela é uma norma de adequação típica por subordinação indireta ou imediata ou por dupla via. Gabriel, explica isso com o maior prazer. Em alguns casos, eu não posso ir diretamente da conduta para o tipo penal, porque se eu o fizer, a conduta será atípica. Pensem em Gabriel tentou matar Carlos. A minha conduta, em princípio, é atípica. Gabriel tentou matar Carlos. Você não vê o tipo penal dizer, 121, tentar matar alguém. Você vê ele dizendo, dispondo, matar alguém. Então, essa minha conduta de tentar matar Carlos, em princípio, é uma conduta formalmente atípica. Lanço o desafio para vocês, vocês do Periscope, vocês do Instagram e vocês do Facebook. Achem na lei penal brasileira o tipo penal, tentar matar alguém. Não existe. Então, tentar matar não é a mesma coisa que matar. Portanto, tentar matar, em princípio, é uma conduta formalmente atípica. Eu não posso ir da conduta para o tipo penal direto porque não há adequação perfeita. Agora, se eu sair da conduta
passar pelo artigo 14.2, que é da tentativa, e dele for para o 121, aí eu tenho adequação típica. Eu vou repetir. Se eu sair, eu não posso dar conduta para o tipo direto, posso? Não. Mas se eu sair da conduta, passar pelo 14.2 e dele ir para o tipo penal do 121, agora eu tenho adequação típica. Gabriel tentou matar alguém. Ou seja, é o 14.2 que dá adequação típica, pessoal do Facebook. É o 14.2 que dá adequação típica à minha conduta, que a princípio era atípica. Entendeu, pessoal do Instagram? Você decorou, talvez, meus alunos do Periscope, vocês decoraram, talvez, que a tentativa 14.2 é uma norma de extensão. Ora, quem de nós nunca decorou isso e saiu repetindo por aí, às vezes sem saber o que está falando, né? Por que norma de extensão? Agora você vai entender. A minha conduta de Gabriel tentar matar Carlos, em princípio, é atípica. O que dá adequação típica à minha conduta é o artigo 14.2. Então, o 14.2, presta atenção, o artigo 14.2, ele estende a adequação típica a essa minha conduta que, em princípio, era atípica. O 14.2, repito, ele estende a minha conduta, ele estende a tipicidade formal à minha conduta, que até então era uma conduta atípica. Perceberam isso? Por isso, norma de extensão. Mas, se você quiser ser mais técnico, ou melhor, se você quiser ser bem mais técnico, se você quiser ser cirúrgico, você pode falar que a tentativa é norma de extensão ou, tecnicamente falando melhor, a tentativa 14.2 é uma norma de adequação típica por subordinação indireta ou imediata ou por dupla via. Então, na prova oral, doutora, qual é a natureza jurídica da tentativa? Como é que você dirige-se à banca na prova oral? Excelência para lá, excelência para cá. Doutora, conceitue o artigo 14.2. Qual é a sua natureza jurídica? Excelência, o 14.2 tem dupla natureza jurídica. Ele é, a um só tempo, uma causa geral e obrigatória de redução de pena e também, num segundo momento, uma norma de adequação típica por subordinação indireta ou imediata ou por dupla via. Depois dali, meus amigos, é só você procurar a porta onde é a posse para você tomar, que você vai impressionar o examinador de uma forma tal que ele vai falar, caramba, essa pessoa sabe direito penal, tá? Muito bem. Avançando no estudo, não é? Dentro do nosso tempo. Amigos, quais seriam os elementos da tentativa? Em outras palavras, quando eu posso falar em tentativa? O que é necessário, pessoal do Periscope, para que eu tenha a hipótese da tentativa? Quais são os 3 elementos, pessoal do Instagram, para configurar a tentativa? E quais seriam os 3, pessoal do Facebook? Em primeiro lugar, que chega a ser lógico, né? Primeiro lugar, primeiro elemento, uma conduta dolosa. Não existe tentativa em crime culposo. Poderia eu tentar um resultado que eu não quero obter, mas que, na verdade, eu obtive violando o dever objetivo de cuidado? Aquilo que Weltzel chamava de cuidado necessário de tráfego? Não. Então, eu só posso tentar aquilo que eu quero. E isso, olha que legal que vamos fazer agora, olha que barato. Olha como é importante estabelecer a premissa e, a partir da premissa, fazer o raciocínio e concluir com dogmática, com cientificidade. Se o primeiro elemento é a conduta dolosa, e jamais se fala em tentativa em crime culposo, Maier estava certo quando disse que o dolo fracassava na tentativa, como eu comecei a aula de hoje. A minha conduta é dolosa
e eu não atinjo a consumação, então o dolo fracassou. E aí você vai ligando os pontos. Tudo bem? Pessoal do Facebook, do Periscope e Instagram. Segundo elemento. O segundo elemento é o início dos atos executórios. Dentro do iter criminis, naquelas 4 fases, Weltzel dizia que o todo crime nasce na mente do agente. E é por essa razão, pensa comigo, que a primeira fase do iter criminis é a cogitação. Eu cogito, é uma fase interna, uma fase mental. Quando eu cogito matar você, o crime já nasceu. Não é punido, porque a cogitação não é punida, mas que o crime nasceu, nasceu. Tá legal? Então vejam, aqui eu tenho o segundo elemento, início das executórias. Eu cogito, eu preparo, e quando eu ingresso na execução, eu já posso falar em tentativa. Pegando o primeiro elemento, eu poderia formar uma frase sintética, não superficial, sintética, que abranja o primeiro e o segundo elemento. Eu tenho que iniciar a execução de um crime doloso. Percebeu? Isso é raciocínio. É você pegar as informações e saber trabalhar com elas. Terceiro elemento. Não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Óbvio, evidente. E aí, como diz Maia, o dolo fracassou. Eu cogitei, eu preparei e eu executei. Eu só não cheguei à consumação por circunstâncias alheias à minha vontade. O dolo fracassou. Percebeu? Tudo bem? Pessoal do Facebook, Periscope e Instagram. Quer dizer, Instagram, Periscope e Facebook. Agora, eu posso dar um conceito de tentativa. Olha que legal, olha como você avança no raciocínio. Se te pedirem numa prova oral, ou se você tiver que mencionar numa prova discursiva, ou também chamada prova aberta, a tentativa, você pode dar um conceito abrangendo os seus elementos. Você pode dizer, ocorre a tentativa quando o agente inicia a execução de um crime doloso, porém não o consuma por circunstância alheia à sua vontade. Ou você pode inverter a ordem dos elementos. Fala-se em tentativa quando o agente, com a conduta dolosa, inicia a execução, não consumando por motivos alheios à vontade. Ou você pode fazer outra combinação, vai chegar no mesmo lugar, com os mesmos elementos. Ocorre a tentativa quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não consuma um crime doloso do qual iniciou a execução. Simples assim. Tá legal? Muito bem, amigos. Agora vamos então prosperar. Muito bem. Vamos trabalhar agora com uma controvérsia que eu vou encerrar o grupo de hoje com uma controvérsia muito interessante. E aqui eu peço toda a atenção de vocês. Preste atenção, porque comigo não tem decoreba, dicas e macetes, comigo é raciocínio, é dogmático, é que você pense. Cabe tentativa em dolo eventual? E aí, pessoal do Instagram, pessoal do Periscope e pessoal do Facebook? Isso foi tema da prova oral da Rio de Janeiro? Cabe tentativa de dolo eventual, ou melhor, cabe tentativa em dolo eventual? O que vocês acham? Pensem. Dolo eventual, a gente faz a representação, estou pensando alto, tá? Ou a gente faz a representação mental do resultado. Não quero o resultado diretamente, porque senão seria dolo direto de primeiro grau, porém, assume o risco de produzi-lo. Nisso caberia tentativa? E aí? Amigos em doutrina, duas correntes disputam esse tema. Uma primeira corrente sustenta que é possível sim, anotem essa controvérsia, é possível sim a tentativa em dolo eventual. Fundamento: mesmo que o agente não queira aquele resultado diretamente, mesmo que o agente, pessoal do Instagram,
não quer o resultado diretamente, aquele resultado, pessoal do Periscope, passou pela sua representação mental. Então, quando a gente fez a representação mental do resultado, pessoal do Facebook, e assumiu o risco de produzi-lo, embora não o quisesse diretamente, aquele resultado, como possível de acontecer, passou pela sua representação mental. Aquele resultado entrou na órbita da vontade do agente. Logo, ele pode tentar. Essa posição ainda fala assim, bom, é difícil de provar, mas que cabe, cabe. Eu discordo frontalmente dessa posição, mas é a posição de Nelson Hungria e de José Frederico Marques. Repito que eu discordo, você vai entender o porquê na segunda corrente, tá? Dizem eles, arrematando, é difícil provar, mas que cabe, cabe. Eu não vejo como. Eu estou com a segunda corrente, que diz o seguinte, são absolutamente incompatíveis. O artigo 14.2, quando utilizou a expressão vontade, limitou a tentativa ao dolo direto de primeiro grau. Não atinge a consumação por circunstância, leis, a sua vontade. Limitou a tentativa ao dolo direto de primeiro grau. Seria inviável o agente tentar aquilo que ele não quer. Não se pode tentar aquilo que o agente não pretende finalisticamente falando. E ele não quer, ele não pretende o resultado no dolo eventual finalisticamente falando. Ele assume o risco, até porque se o quisesse, ele agiria com dolo direto de primeiro grau, e não é o caso, né? Essa posição é do Rogério Greco, meu grande mestre, querido Rogério Greco, que me deu a alegria de prefaciar o meu livro, Les Penas Especiais. Aliás, para quem perguntou, agora no início de fevereiro, a edição 2018, 10ª edição comemorativa, estará publicada. Aguardem só mais 1 ou 2 semaninhas. O Rogério Greco, com quem eu concordo em gênero, número e grau, ele dá um exemplo que para mim é irrespondível. Irrespondível. Imaginem que o agente vai para casa dirigindo seu veículo automotor em altíssima velocidade. Por estar em alta velocidade, evidentemente, ele assume o risco de produzir o resultado. É bem verdade que podia ser culpa consciente, mas eu estou, para deixar mais claro o exemplo, eu estou falando-lhes que ele agiu com dolo eventual. Ele disse, eu estou correndo demais a si mesmo, não é? Mas eu posso atropelar alguém. Contudo, se atropelar, que se dane, eu quero chegar em casa mais cedo. Se atropelar, fica atropelado no meio da rua. Ele nitidamente assume o risco de atropelar alguém. E no trajeto, perto do trabalho para casa, ele passa por 200 pessoas. Pessoas no bar reunidas, pessoas que atravessam a rua no sinal, pessoas que estão de carro junto com ele no trânsito, no tráfego. Ou seja, ele foi para casa, dirigindo em altíssima velocidade, assumindo o risco de causar 200 homicídios. Então o Greco se pergunta, peraí, então podemos imputar a essa pessoa 200 tentativas de homicídio por dolo eventual. São 200 homicídios tentados com dolo eventual, o que é absolutamente inviável, impensável e inimaginável. E se ele passar por 500 pessoas, são 500 tentativas de homicídio por dolo eventual? Então, quer dizer, é uma pergunta irrespondível, não é? Ele sustenta essa segunda corrente, com a qual eu concordo. Para mim, esse argumento dele e o outro também é absolutamente irrespondível. Tá bem? Amigos, já estamos com 25 minutos do nosso grupo de hoje. Agora eu não posso mais chamar grupo de Periscope, né? Grupo de estudo do Periscope. Agora no PIF, né? Inventei hoje isso. PIF, Periscope, Instagram e Facebook. Periscope, Instagram e Facebook. Tá bem? E com isso,
eu chego ao final do nosso grupo de hoje, do PIF, não é? E queria dizer a vocês que eu estava de férias, agora eu voltei nessa nova temporada e estaremos firmes e fortes como sempre estivemos aqui no Periscope, mas agora no PIF, tá bem? Eu quis analisar com vocês as questões relevantes de tentativa. E como eu faço em minhas aulas, eu fiz questão de não ser aquela coisa decorada, de eu chegar aqui e falar, para você anotar. Eu trouxe doutrina alemã, eu trouxe a crítica de Mayer, a posição de Behring, eu fiz o raciocínio com os elementos, eu ensinei vocês a conceituarem o Instituto, incluindo no conceito seus elementos. Então, isso é um estudo completo, isso é um estudo eficaz. Já acabou aquilo de o professor falar, você anotar e fingir que estudou e eu fingi que ensinei. Isso tem que acabar, tá bem? Dudu, meu amigo, um abraço lá de Aracaju. Amigos, Amanda, não é? Fabiana, Bruno, Rogério, foi um prazer estar com vocês. Pessoal Bom, nas 3 redes eu vou deixar o vídeo ao vivo, tá bem? Agora eu vou encerrar com uma comunicação. Existe uma coisa inédita que vocês nunca viram. Vocês terão 2 professores na mesma sala de aula, um de civil, que é o Bruno Zampier, que para mim é o melhor professor de civil do Brasil, e eu, que não sou o melhor. Vejam, nós vamos fazer um aulão num sábado em maio, chamado Direito Civil Penal. Gabriel, nunca ouvi. Eu conheço o Direito Civil e o Direito Penal. Agora, Civil Penal não conheço. Estaremos juntos, Bruno Zampier e eu, na mesma sala, um sabadão, para discutirmos entre nós dois, eu e Bruninho, e vocês vão assistir de camarote isso, temas comuns ao direito civil e ao direito penal. Prescrição. Como é no civil, como é no penal? Quais são os pontos comuns e qual é a diferença? Nexo causal. Qual é a teoria do direito civil e a do direito penal? Teoria do erro. Erro de tipo, erro de proibição. Discriminantes putativas. Caramba, como é que é no penal e no civil a situação de putatividade? Não é? E a coação. No direito penal, ela pode excluir a conduta ou a culpabilidade. E no direito civil? Na verdade, a coação do direito penal, ela é originária do civil. A gente aprende que no direito civil, coação é um vício da vontade. Então, se eu coajo você a praticar um crime, eu vicio tua vontade e não tem conduta. Na coação física, na coação moral, não tem coabilidade. Esse aulão vai ser uma coisa inédita que até hoje nunca ninguém fez. Nós vamos desbravar porque a gente acha que você merece esse raciocínio. Vocês vão decolar no raciocínio jurídico, tá bem? Decolar no raciocínio jurídico, vocês vão evoluir, vocês vão avançar e conseguirão ver ao mesmo tempo direito civil e direito penal. Eu garanto, vocês podem usar essa minha mensagem como garantia pessoal. Eu garanto que vocês vão decolar no raciocínio jurídico. Vocês vão estar à frente de todos os candidatos que ainda estão naquele reme-reme de tentar decorar com dicas e macetes, limitar-se a copiar o que o professor fala. Vocês vão decolar. A partir dessa aula, repito, vocês podem usar essa minha mensagem como garantia pessoal. A partir desse aulão, o estudo de vocês nunca mais será o mesmo, tá bem? Meus amigos, onde vocês encontram isso? Está com desconto de 50%. Eu conversei muito com o Bruno e ele comigo, não é? Para a gente possibilitar um desconto de 50% para que vocês tenham condições de adquirir, tá? Você vá ao site do Supremo Concursos, supremotv.com.br, vai em isoladas e acha lá, direito civil e penal. Vai ter um banner com a minha foto e a foto dele. De novo, www.supremotv.com.br, vai lá, isoladas, direito penal e acha lá, direito civil penal. Está com descontão de 50%. Você é de Belo Horizonte?
mora perto, vai lá presencialmente, que essa aula vai ser no Supremo presencial e transmitir para todo mundo. Agora, vai lá presencialmente para eu te dar um abraço, para tirar uma foto com você, para assistir o Bruno Zampieri e a mim falando ali pessoalmente. Agora, se você não é de BH ou dos arredores, você vai ter acesso sim. Você vai ter acesso lá no site do Supremo Concursos. Tá bem? Ok? Muito bem, amigos. Então, me despeço de vocês. Obrigado pela companhia. Na quinta-feira que vem, estaremos juntos. Tá bem? Aqui no Periscope, no Instagram e no Facebook, ou seja, no PIF, tá bem? Com o nosso grupo de estudos. Um abraço a vocês, um abraço, até o próximo grupo de estudo e tchau. Agora talvez demore um pouquinho, que eu vou desativar uma rede, a outra e programar para continuar lá no ao vivo, tá bem? Pessoal do Instagram e pessoal do Facebook, vou deixar a live lá. Pessoal do Periscope já fica lá direto, tá bem? Um abraço e tchau, gente. Agora vamos por partes.